preciosa palavra. Nós estamos refletindo com o assunto, permanecendo naquilo que aprendi. E nós estamos, nesta feita, vendo alguns ensinos que nos foram transmitidos pelos nossos pastores, e por que não dizer também por outros crentes, né? Os crentes também podem ensinar. Aprende e vai ensinando para os que vão chegando, os novos na fé. E nós já vimos 21 ensinos que nos foram transmitidos. E hoje nós vamos partir para mais alguns com a ajuda e a graça de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Colossenses 3:20. Semana passada nós vimos que nós não podemos pronunciar palavras de baixo calão ou palavrões, né? Que a esposa deve ser submissa ao marido, que o marido deve amar a esposa. E hoje nós vamos ver mais uma situaçãozinha boa. Colossenses 3:20. Eu vou pedir nesse texto para uma pessoa ler. Semaías achou? Lê esse texto aí, Semaías. Filhos, foi Efésios, foi que eu disse, ou Colossenses? Sim, que agora deu um breu aqui. Está correto, Colossenses 3:20. Eu sei que é a versão, por isso que deu um breu aqui. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Então, já foi nos ensinado, irmãos, que os filhos devem obedecer e devem honrar aos pais. Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 3, aponta para a questão da obediência e também da honra dos filhos aos pais. E esse texto aqui, ele é enfático, quando diz que a obediência deve ser em tudo. Aí vem uma questão, vamos agora dar uma trabalhada aqui. Aí vem a questão, pastor, a Bíblia diz que é para obedecer em tudo a meus pais. A Bíblia diz. Então, se papai ou mamãe mandar eu mentir, eu posso mentir. Se papai e mamãe mandar eu fazer uma coisa errada, eu posso fazer, já que a Bíblia diz que é para obedecer em tudo. Se papai e mamãe disser, meu filho, minha filha, pode namorar com aquela pessoa que não é evangélica, porque é uma pessoa de procedência, uma pessoa digna, procede de uma família, né, de honra do nosso lugar. Então namore meu filho, namore minha filha. Então eu posso obedecer, já que a Bíblia diz que é para obedecer em tudo? Não, não pode, porque o restante do texto diz, porque isto é agradável ao Senhor. Aquilo que é agradável ao Senhor, no contexto de uma obediência que não fira os princípios bíblicos. Então eu posso obedecer, não vai ferir os princípios bíblicos, então eu vou obedecer. Então esta obediência será agradável ao nosso eterno e bondoso Deus. Olha, irmãos, a desobediência aos pais, ela tem crescido, não é de hoje não, esse mal é velho. Mas em tudo que vai se aproximando da volta de Jesus, a desobediência aos pais, ela está crescendo de uma maneira assombrosa. Apesar de que, 2 Timóteo 3:2, capítulo 3, versículo 2, diz que a desobediência aos pais, ela faz parte dos últimos dias. É uma das marcas dos últimos dias, a desobediência aos pais. Então os filhos devem ter cuidado para que não fique centralizado dentro desta marca dos últimos dias, que é a desobediência aos pais. É preciso obedecer a papai, é preciso obedecer a mamãe, naquilo que é justo ao Senhor.
é justo, não fira ou não fere os princípios esposados na palavra de Deus, então eu vou obedecer a papai e a mamãe. Agora, se a determinação de papai e mamãe vai ferir o que está na Bíblia, então não será uma obediência agradável a Deus, será uma obediência desagradável ao Senhor. Então a gente prefere ficar com aquilo que está na palavra. Obedeça de maneira que isto não fira os princípios bíblicos e se torne algo agradável ao nosso eterno Deus. Vamos adiante. Vamos para Colossenses 3:22. Mesmo livro, capítulo, só vai mudar o versículo. Colossenses 3:22. Diz o texto: vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Aqui vocês observam que tem um termo servos, o termo servos. Em outra tradução, este termo servo vem para trabalhadores. Então eu vou falar na situação atual, os trabalhadores. Não vou pontuar para a situação ocorrente daquela época, mas eu vou pontuar para a situação ocorrente da época atual, que não fere em nada a interpretação bíblica. Tanto o servo como o trabalhador, ele está debaixo de uma lei, né? A lei do seu patrão, do seu senhor. Então veja que o texto sagrado diz que os servos devem também obedecer em tudo a vosso senhor, ao seu patrão, segundo a carne, não servindo só na aparência, né? Tem trabalhador que só serve ao patrão na presença dele, né? Está na presença, o cabra ou a cabra é trabalhadora, é trabalhador. Agora, o patrão saiu, aí o fuzuê está feito, a festa está feita. Mas não podemos obedecer só na aparência, como para agradar o patrão, né, querendo receber um aumentozinho do salário, aí fica ali agradando o patrão. Aqui também tem a ver com bajulação, irmãos. Não trabalhe com bajulação. A aparência fala de bajulação. A gente não pode trabalhar, irmão, bajulando o patrão. Eu já trabalhei secularmente, já trabalhei numa loja de imóveis em Viçosa, do Kleber. Já trabalhei no mercadinho do Irmão Baixo, de saudosa memória. Já trabalhei numa farmácia lá em Campos Frio, lá em Olivença, no povoado Fazenda Nova, presbítero, lá de 12 reais, abri uma filial e fiquei trabalhando lá. Já trabalhei também com o irmão Chamariz, que tinha uma loja lá em Maceió, de produtos importados, mas nunca bajulei nenhum dos meus patrões, irmãos, nunca bajulei. Não bajulei nenhum deles, porque para mim é algo feio. Você bajular o seu patrão, ser um bajulador, isso se torna feio e ao mesmo tempo humilhante para você. Então não bajule o seu patrão, não bajule a sua patroa, faça o seu trabalho direito. Você sabe o que deve fazer? Sei, sou empregado, então eu sei que devo fazer, então faça a sua parte. Como funcionário ou um trabalhador ou trabalhadora, faça a sua parte. Seja na presença, seja na ausência do patrão ou da patroa, faça o seu serviço. Não seja um bajulador ou bajuladora daquele que lhe contratou, mas o texto diz ainda, ó, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Então pronto, sirva ao seu patrão, à sua patroa, de maneira dedicada, ordeira, bonita, fazendo o seu papel direito, como um trabalhador ou trabalhadora, e deixe o restante com Deus. Então cabe a gente fazer a nossa parte, mas quem é funcionário deve fazer a sua parte. Tem funcionário que quer cantar de galo para o patrão ou para a patroa, não quer pedir, não quer ser demitido num triste desse. Quer um funcionário gritar, falar alto com o patrão ou patroa, ele está dizendo, olha, dê baixa, me bote para fora.
Não, o funcionário tem que saber o seu lugar. O trabalhador tem que saber qual é o seu lugar. Então, fique no seu lugar direitinho, trabalhando, fazendo o seu papel. Eu já contei para vocês aqui, eu acredito, de que um dia a Associação Comercial de Maceió, todo ano, mês de janeiro, dava aumento. Tinha um realzinho a mais no nosso salário. E todo ano, os comerciários, os patrões, tinham que dar o aumento. Em fevereiro, a gente recebeu o salário já com aumento. E um dia, o patrão não quis dar o aumento da gente, que era devido. Mas se a gente tinha direito. O patrão não quis dar o nosso aumentozinho. Era besteirinha, mas dava para comprar um pãozinho, pelo amor de Deus, ainda. Então, queremos o nosso aumento. Nesse fuzuê todo, o terrível, sem querer dar o aumento a nós, alguém disse: Silvio, vá lá falar com eles. Por que eu vou falar com ele? E por que vocês não vão falar com ele? Tem gente aqui que é mais velho de empresa do que eu. Eu sou novo na empresa. 2 anos parece que eu tinha de empresa. E vocês querem que eu vá lá? Vá-se embora. Aí lá vai eu, orando: Jesus, tem misericórdia de mim, me ajude. Falar com o homem, me ajude. Subi no 2º andar. Fui na sala dele. Diga aí, Silvio, senta aí. Eu comecei a conversar. Eu disse: olha, patrão, é o seguinte, a turma aí está falando do aumento, que nós temos direito, mas que o senhor não quer dar aquilo que é direito a nós. Ele disse: e tal, e ficou logo invocado, e sem querer dar aumento realmente. Aí a minha adrenalina subiu. Eu não gritei com ele, não. A adrenalina só subiu. Quando a adrenalina subiu, eu disse: interessante, o senhor não quer dar o nosso aumento que nós temos direito. Agora, dinheiro para o senhor fazer isso. Aí eu entrei na vida do terrível, que estava fazendo, era campo de futebol, estava comprando, era sítio e não sei o quê. Agora, para isso o senhor tem direito. E a gente trabalhando aqui para receber o nosso salário, e o senhor também lucrar, e o senhor não quer dar aquilo que é direito a nós. Aí eu arrochei. Ele era crente, aí pronto. Aí deu certinho, de crente para crente. Aí eu arrochei Bíblia no terrível, arrochei Bíblia e disse: pronto, tá bom, Deus lhe abençoe. Agora o senhor vai se ver com Deus. Pronto, aí deixei ele com Deus. E você vai ver daqui a pouco, né, o porquê eu deixei ele com Deus. Aí desci, fui embora, e a turma: e aí, Silvio? Eu contei o beabá todinho para a turma. Eu disse: agora é orar a Deus. Orar a Deus e esperar que o sujeito pague aquilo que é de justo para nós. Graças a Deus, Deus trabalhou no coração do bendito, e a gente recebeu o nosso aumento salarial. Então a gente tem que fazer a nossa parte, irmão. Vamos fazer a nossa parte como trabalhador e deixa Deus trabalhar por nós. Aí vem agora aqui, os versículos de Colossenses capítulo 4 e versículo 1. Colossenses capítulo 4, versículo 1. Veja só o que é que diz aí, Vós, senhores, patrões, né? Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade. Equidade tem a ver com retidão. A vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Por isso que eu deixei ele na mão de Jesus. O Senhor vai se ver com Jesus. Porque aqui, quem é patrão, irmão, pensa que pode tudo, né? Quem é patrão? Não, eu posso tudo. Mas um patrão crente, quando ele se depara com essa palavra de Deus aqui, ele tem que dar ele tem que dar ré. Ele tem que dar ré, porque a Bíblia diz que os patrões, seja crente ou não, ele tem que fazer o que for de justiça e o que for reto aos seus empregados, aos seus trabalhadores. Então faça o que é reto. Você é patrão, você é patroa? Sou, pastor, sou. Então faça o que for de justiça. Faça o que for de retidão para o seu empregado ou empregada. Porque a Bíblia diz, sabendo que você também tem um Senhor nos céus. E o Senhor que está nos céus, Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele é gracioso, Ele é perdoador. Agora Ele é reto e Ele é justo. Diz alguém que o nome da balança de Deus se chama fiel. A balança de Deus, o nome dela é fiel. Então com Ele não tem enrolada. Se você for um patrão
ou uma patroa enrolona com o seu funcionário, o seu Senhor que está nos céus, o seu supremo patrão, o seu sumo pastor que está no céu, ele vai lhe pegar. Aí você vai comer cancão na mão dele. Aí não vai ter misericórdia, não vai ter amor, vai ter a justiça. Porque Deus trabalha com amor, mas Deus trabalha também com justiça. E quando o patrão, irmão, ele gosta de dar, só rasteira no funcionário, a justiça de Jeová vem. Então, se você, meu irmão, minha irmã, se você tem empregados sob a sua tutela, né, você comanda empregados, então seja um patrão topada. Não faça pantinho, não faça presepada, trabalhe direito, faça o que é justo e Deus vai lhe abençoar. Agora, se você for um patrão ou uma patroa, mas eu vou dar um exemplo. Isso aí todo mundo sabe de uma situação. Shelley trabalhou aqui uns dias, né, no mercadinho do Val. Trabalhou uns dias, teve que sair por questão da faculdade, que ia fazer estágio, esse negócio todo, e não deu para ela ficar. O Val não queria, né, falou comigo. Eu disse, não, meu querido, não se preocupe, não esquenta o quengo, não. Não dá para ela ficar, então pode demiti-la. Não se preocupe, você foi bom, deu oportunidade para ela desenrolar na questão de trabalho e tal. E ela trabalhou 5 meses, irmãos. 5 meses, até onde eu tenho a ciência, porque tudo muda e eu também não saio pesquisando, mas até onde eu saiba, 5 meses, ela não tinha direito a nada de ação trabalhista, não tinha direito a nada ela, nada. Mas o que foi que ele fez? Ele pegou, conversou com ela e houve um acordo, pediu para o contador dele fazer a questão dos meses que ela trabalhou e pagou ela direitinho. Quer dizer, não foi uma coisa justa, mesmo que diante da lei ele não tinha nenhum compromisso. Porque só trabalhou 5 meses, não assinou a carteira. Mas ele fez uma coisa justa. Fez uma coisa justa e reta. Agora, será que Deus não vai abençoar? Vai. Se ele ficar nesse pique, Deus abençoa. Se ele for, é lógico, não estou dizendo que tem empregado 100% bom e patrão 100% bom, não, porque tanto o patrão como o trabalhador são humanos. Tanto o patrão como o trabalhador têm as suas falhas. Mas que a gente venha, seja o patrão ou o funcionário, observar as virtudes um do outro e não somente as partes negativas, porque nós seres humanos, nós temos a tendência de olhar só para as coisas negativas. O patrão pode fazer uma coisa boa, pode fazer várias coisas boas, mas se ele fizer uma coisa que realmente contraria a gente, aí a gente já fica invocado. Essa é a realidade. Ninguém negue não, porque essa é a realidade. Infelizmente isso faz parte do ser humano, né? Infelizmente, e só Jesus para trabalhar na vida do ser humano e tirar essa mazela, essa presepada. Mas isso aí é normal, infelizmente, né? Então, os patrões, eles têm justamente que trabalhar direitinho com seus funcionários, não os ameaçando, eles não podem ameaçar. Tem patrão que é terrível, sabe que o funcionário, né, precisa daquele emprego e o triste gosta de ficar ameaçando. Olha, faça, senão você vai ser demitido. Um dia eu trabalhando em um lugar para um crente, ia ter uma situação de algo que ele realizou para Deus, na obra de Deus, e ele realizou algo para Deus, e chegou no dia, ele disse, olha, eu quero que todo mundo aqui da empresa vá para esse negócio que eu fiz para Deus. Olha, aí eu fiquei invocado. É para todo mundo ir, não pode deixar de ir, tudo aqui tem que ir. Irmão, ir para um serviço, um culto, por causa de uma situação que o patrão fez, e a gente ser obrigado a ir, não. A gente tem que ir por livre e espontânea vontade. Agora, com pressão, se não for segunda-feira nem apareça na empresa, oxi, não, isso aí está errado. Mas alguns patrões, dizendo o que diz a Bíblia aqui, mais uma vez, esquece que eles têm um Senhor no céu. Eles estão esquecidos.
E Jeová, como sumo patrão, ele está aqui, ó, com a caderneta. Só para a gente imaginar, está aqui, ó, só anotando as atitudes dos patrões para com os empregados. Porque sabe que o empregado precisa, né, do trabalho, do seu ganha-pão, de alimentar a família. Aí agora vamos botar uma pedra para ele arcar com essa pedra, senão segunda-feira ele nem risque o pé aqui na empresa e já venha com a carteira de trabalho para a gente assinar a admissão. Não é por aí, né? Não é por aí. Meus irmãos, vamos para outro ensinamento que a palavra de Deus nos oferta, que já nos foram transmitidos. Está aqui em Filipenses. Volte agora a Colossenses, volte. Porque eu não segui uma ordem das epístolas não, para a gente ver alguma coisa. Foi alternado. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Eu disse aos irmãos que eu não ia me adentrar recheando o material, porque era somente para dar uma pincelada em uma coisa e outra. Mas só, irmãos, que nesse texto sagrado aqui, veio ao meu coração de dar um pequeno enchimento. Não é muita coisa não, é só um pequeno enchimento diante da situação que muitos vivem hoje em dia. Filipenses 4 e 6 está escrito: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. O que é que nos foi ensinado? Que não devemos ficar inquietos. Não devemos ficar inquietos. Aí vem uma pergunta, ninguém responda, mas reflita. Mas será que é fácil a gente não ficar inquieto? Quando a gente talvez abra o armário da cozinha e veja somente um pacote de fubá, um pacote de arroz, será que dá para a gente não ficar inquieto quando a gente vê essa pouquinha de coisa? Será que dá para a gente não ficar inquieto, irmão, quando a gente recebe uma conta de água, uma conta de energia? Será que dá para a gente ficar inquieto? Será que dá para a gente não ficar inquieto quando o nosso gás acaba? E cadê o dinheiro para comprar o gás? Cadê o dinheiro para comprar o gás? E agora? Cozinhar na lenha? E se não tiver lenha para cozinhar? Aí pegar papel higiênico, fazer fogo. Olha, papel higiênico evapora rapidinho. E agora? Como é que vai ser para a gente comprar um gás se o dinheiro também está curto? Se não tem dinheiro? Se o dinheiro se esvaiu, foi embora. Não vou ficar inquieto não. Mas sem dinheiro para pagar a água, sem dinheiro para pagar a energia, sem dinheiro para comprar um gás, sem dinheiro para comprar uma alimentação a mais para poder encher o bucho. Eu disse a vocês uma vez que eu fiz uma vez uma doidice. Eu não vou dizer que foi doidice santa não. Foi uma doidice na obra de Deus, mas não vou dizer que foi santa não. Foi lá em Belém, quando eu cheguei, tinha a casa pastoral para concluir, tinha a sede, coisas a se fazer. E quando eu cheguei, irmãos, foi desembestado, e eu meti a cara para terminar a casa pastoral, o acabamento. A parte elétrica estava instalada, tinha a parte hidráulica, mas faltava o quê? Faltava pintar, faltava cerâmica, faltava portas e janelas, faltava tudo de acabamento. Ainda teve que ser mexido na parte elétrica, a parte hidráulica teve que ser mexida, por mais que estava feito, teve que ser mexida também. Lá não tem água encanada, é poço. Aí teve que pagar alguém para cavar um poço, aquele negócio, comprar bomba, aquele negócio todo. E a água de lá é salobra. E tinha sede. 1001 coisa para fazer na sede. E eu saí desembestado. Ainda tinha uma congregação, cabeça dante, que ainda tinha uma coisa ou outra para fazer. Aí eu me desembestei, irmão, mexendo na casa pastoral, mexendo na sede.
só pedir aos irmãos o quê? Fidelidade, sejam fiéis. Se vocês forem fiéis, vai dar para mim fazendo as coisas aqui devagarinho, e não vou fazer tudo. Sempre dizia isso aí, digo. E eu sei, irmãos, que na realidade, nessa doidice que eu fiz, um dia chegou o irmão para conversar comigo e tal, não sei o quê. Eu disse, irmãos, aqui mesmo em casa, pelo menos, era um irmão que estava se chegando a mim, e eu confiando nele. E eu disse, irmão, aqui em casa o negócio está meio escraboso, porque eu estou metendo a cara aqui na igreja, fazendo tudo, fazendo das tripas coração, e está faltando alguma coisa aqui no armário. Parece que tinha um pacote de fuba que tinha, ou uma outra coisa aí. E eu sei que ele disse, não, pastor, faça isso não, eu sei que os crentes querem que o senhor faça alguma coisa. Talvez tenha crente que queira que o senhor faça essas doidices mesmo, e o senhor fique aí tendo necessidades aqui com a sua família. E quem tem criança sabe que criança parece que tem uma verme, pior do que a solitária. Pior do que a solitária. E eu tinha Semaías e Seniel, ainda bruguelos. Seniel mais novo ainda. E quem tem filho sabe disso aí, que parece que é comendo e já evaporando a comida. E eu sei que o irmão disse, faça isso não. Trabalhe devagarinho e não esqueça de dar um mantimento da sua família. Eu disse, mas eu já estou nessa dança, eu vou ter que dançar mesmo. E fui, e Deus me ajudou. E a gente fez o que tinha de fazer por lá na medida do necessário. Aquela lição para mim foi básica, irmão. Então eu não faço mais essas doidices. Não faço. De jeito nenhum. Quem quiser fala, ele é devagar, ele é quase parado e tal. Mas eu não faço mais doidices. Eu vou devagarinho mesmo no passo do gado. Se fizer, o povo fala. Se não fizer, o povo fala. Então não estou nem aí. Aí eu vou pegar a musiquinha. Se o povo falar, nem liga. Então se o povo falar, não vou nem ligar. Fale e estoure pelas costas que nem sapo, ou que nem cigarra, mas não faço mais doidice, irmão. Vou devagarinho aqui, sem pesar a igreja, trabalhando com aquilo que entra, indo devagarinho e vou por aí. E pronto, e aí não vou deixar minha família também padecer. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não quero que você também faça das tripas coração. Não quero. Eu passei em um campo, saí daquele campo, chegou alguém por lá, e um dia eu visitei aquele campo, visitei um servo de Deus, um ancião, servo de Deus mesmo, gente boa, um crente direito, e ele chegou e disse para mim, pastor, olha, não está dando mais para ajudar. Eu disse, ajudar em quê? Olha, o pastor pede demais, eu ganho um salário mínimo, e é dinheiro para meio mundo de coisa, pastor. E o pastor só sangrando a gente. Eu disse, meu irmão, o senhor não é obrigado a fazer das tripas coração, não. O senhor chega com aquilo que é de Deus, que é o de Malaquias. Se der para o senhor chegar com mais alguma coisinha, de acordo com o que o pastor pediu, mediante uma situação, se o senhor vê no seu orçamento condições, o senhor dá um grãozinho. Agora, se o senhor não vê, não tem para que o senhor fazer das tripas coração só porque o pastor está pedindo. Não, irmãos, não façam das tripas coração. Não. Você sabe o seu salário, você sabe o que tem de pagar, você sabe o que tem de comprar, e para isso eu quero pedir à igreja, pelo menos aos que não estão avisados, há um projeto para ir ao Congresso, para que venha um imposto único, onde parece-me que 25% vai ser daquele imposto único. Tudo será um imposto único com 20%, então vai carear a cesta básica. A cesta básica no Brasil, ela vai subir lá para Dedéu, lá para cima. Então, quanto? No Nordeste, né? No Nordeste, 60%. O irmão está dizendo. Então, veja, irmãos, então vamos orar para Deus iluminar o quengo das autoridades, para que esse projeto não passe, porque quem vai sofrer é a população carente, é o que ganha um salário mínimo. E a Bíblia diz que nós temos que orar por nossas autoridades, é verdade. Agora, orar para Deus abençoar, para Deus guardar, para Deus dar juízo, para governarem direitinho,
para beneficiar a população como um todo. É para isso que a gente tem que orar. Não é maldizer as autoridades, não vamos amaldiçoar para esse infeliz das costas, ou essa infeliz aí também. Não, a gente tem que orar para que Deus dê juízo, seja prefeito, seja governador, seja a presidente, deputados, senadores, vereadores. É orar para Deus dar juízo a esse povo que foram eleitos pelo voto popular. E a gente tem que orar, dar juízo, Jesus, ilumina o quengo deles, para que trabalhem em prol da sociedade, para que não venha prejudicar a sociedade. Então esse é o nosso dever como cristão. Agora, é fácil a gente pegar e ficar tranquilo, quietaço, uma quietude tamanha, vendo as coisas saltarem, e tudo aí subindo e misericórdia. Será que é fácil? Você sabe. Você sabe se é fácil ou não. Cada um de vocês sabe. Quem sabe você já passou por esse processo um dia, de faltar o gás, e cadê o cascalho? Faz-me rir, o real, o dólar, o euro, cadê? E olhar para o seu armário e cadê? Não façam doidice. Não façam doidice. Administre direitinho, e aquilo que deve de fazer, você faz, sem pesar no seu orçamento. Agora a Bíblia recomenda, ó, essa recomendação aqui, ó, é antiga. Não estejais inquietos por coisa alguma, por nada, irmão. Não fique inquieto por coisa alguma. É a recomendação bíblica. Eu já estou indo para o caritó. Eu acho que é essa expressão que chama quando a pessoa já está em idade alta, né? Não é caritó? Ou é o pé na cova. Fulano está com o pé na cova. Não, meu Deus, e agora? Não esteja quieto não, por coisa alguma não. O que há de ser será. Não se inquiete não. Tem gente de 12 anos, de 11 anos, irmão, já doido para namorar e casar. Poxa, nem tirou o fedor do mijo, já quer casar com 12 anos? Não. Brincando de boneca, brincando de carrinho, aí já está inquieta para namorar. Eu quero namorar, papai. Eu quero namorar. Homem, cria juízo na vida, pelo amor de Deus, homem. 12 anos, com a idade, irmão, que juízo tem uma pessoa de 12 anos? Informação ainda amadurecendo. Diz os estudiosos que existe uma idade razoável para a questão de namoro a partir de 15 anos. Diz os estudiosos. Mas olha, tem gente que tem 15 anos que não tem uma mentalidade psicológica amadurecida. Tem gente de 15 anos que tem uma idade psicológica amadurecida. Isso, cada caso é um caso, é lógico. Mas uma pessoa de 11 anos já quer namorar? Não. Vai estudar, vai buscar a Deus, vai servir ao Senhor, vai fazer isso aí. E você tem idade para namorar? Não tem idade para namorar. Não, tem não. Eu namorei com 18 anos de idade, irmão. Paquerei. Ai, paquerei. Paquerei, piscava olho, as meninas, quando não era crente, né? E quando era crente, fiquei também, piscando o olho, paquerando, mas só namorei com 18 anos de idade. Né? Com 18 anos, isso não é regra, né? Que você, vou botar isso na minha cara. Não, isso aí fui eu. Não foi meu pai que deu essa regra, não. Papai não deu regra de jeito nenhum. Agora eu que estipulei. Não, 18 anos eu namoro. Então, com 18 anos eu peguei e namorei. Já tinha 4 anos na igreja, aí peguei e namorei. Pronto. Namorei para casar, mas não deu, aí pronto, fazer o quê? Então, vida que se segue. Mas não fique inquieto não. Gente inquieta para namorar. Oxi, pelo amor de Deus, a vida é tão bela. Homem, vá-se embora, vá estudar, vá trabalhar, se for o caso. Vá servir a Deus, se desenvolva na casa de Deus. Vá se dedicar na casa de Deus, fazendo a obra de Deus. Agora não, eu quero namorar. E não tem uma vida dedicada na casa de Deus. Não se dedica na casa de Deus. Agora, e tem pai e mãe sem juízo que empurra o filho e a filha para namorar. Não, empurre não. Nem criança a gente deve empurrar, irmão, para namorar.
Mas não vou falar de fora, vou falar de dentro. Mas tem crente que fica até, eita, olha, vamos empurrar fulano para namorar. Não, criança é criança, irmão. Criança não é para dizer, vai namorar, olha, tu vai namorar. Não, criança é criança. Que conversa de namorar, criança? Querer amadurecer uma criança, querer que a criança pule de idade, né? De faixa etária. Não, criança é criança. Chegar na sua jovialidade, aí pode se namorar. Menino com menina e menina com menino. Aí pode namorar, né? Direitinho, até, quem sabe, Jesus efetuar o casamento. Mas não fique quieto, não. Por coisa, a Bíblia é clara, ó, por coisa alguma, nem não estejais. Olha, não, é para não mesmo, irmão. Um dia a minha pressão ficou doida. Eu fui para uma convenção da CGADB lá em Fortaleza, se não for a memória, olhar para riba. E eu fui de ônibus, viagem sem dormir direito, lá quente para dedéu. Chegamos no dormitório, aí cadê conseguir dormir? Aí a pressão doida. Retornei, cheguei em Belém, a pressão desembestada. Oxe, nunca tive isso. Aí fui a Maceió, fiz uma consulta médica, fui para uma consulta médica, e o médico disse, você sente isso, aquilo, outro, dá aquele negocinho aqui, dá aquele negocinho aqui. Ele disse, faça aqui esse exame. Fiz o exame, quando retornei, ele só deu um probleminha aqui, isso, misericórdia. Deu um probleminha aí no cardiograma. É cardiograma? É negócio do coração, exame do coração. Aí deu um probleminha lá. Eu disse, misericórdia. Ele disse, não, mas se preocupe não, todo mundo tem isso. Eu digo, oxi, o que é? Esse detalhezinho aqui é por causa de preocupação. Então, olha, não se preocupe muito não. Qual é o seu serviço, pastor? Aí disse, olha, não se preocupe muito não. Tente não se preocupar muito, viu? Porque não vai adiantar de nada. Então, fique levando sua mente para outros pensamentos. Agora, não se preocupe, porque o senhor se preocupando não vai adiantar de nada. Aí passou um remedinho, atenolol de 25 miligramas, o fraquinho. E ele disse, o senhor vai tomar esse bicho aqui, o senhor vai ver que o senhor vai ficar bom, vai sair esse negocinho aqui, e agora pelo resto da vida, disse ele, né? Disse ele, pelo resto da vida, Jesus é que sabe. Mas até então está no fraquinho. E eu comecei a tomar, irmão, realmente ficou bonzinho. Agora eu comecei a seguir a orientação do médico, né? Para que se preocupar tanto? Ah, irmão, vai ajudar em que eu me preocupar? Lógico, a preocupação, ela também está mexida ali, intrínseca com a inquietação. E a inquietação já é gerada pela ansiedade. Aí o que é que vai adiantar? Não vai adiantar nada. Eu ficar inquieto, preocupado demais. E vai adiantar o quê? Não vai resolver nada. Então, é por isso, irmão, que eu fico tentando. Quando vem um negocinho assim na minha mente, é assim, ó, eu fico tentando driblar aquele pensamento negativo para não me deixar inquieto. Não me deixar inquieto. Né? Eu sei que tem aqui embaixo, que eu já falei não sei quantas vezes aqui embaixo lá dos bruguelinhos. Né? E eu fico assim, ó, mudando meus pensamentos para não pensar nesse lado de cá, porque eu estou agoniado. Então eu fico mudando meu pensamento. Pense uma coisa, pense outra. Porque se eu pensar, irmão, eu fico inquieto, eu começo a ficar realmente com inquietude, vem a ansiedade, aí já começa aquela dorzinha aqui muscular, né, que é a questão emocional. Aí eu fico tentando mudar a mente, desviar o pensamento da situação, porque não vai adiantar eu alimentar. Por isso que Deus, tão bom com a gente, com a igreja de todas as épocas, Ele deixou registrar na sua palavra, repetido o texto: não estejais inquietos por coisa alguma. Um dia eu já disse a vocês e repito, meu Deus, está casando o pessoal lá em Viçosa. Eu já estou, parece que eu tinha 23, eu era 24 anos quando eu estava lá no sertão. E olha, fulano vai casar da igreja. Eu disse, meu Deus, e eu aqui? Fulano casar. Aí um dia eu disse, Jesus, fulano está casando, Beltrano está casando. E eu, Jesus? Eu preciso casar para constituir uma família. Perdi minha mãe, e eu batendo papo com Jesus. Perdi minha mãe com 9 anos de idade, ele sabendo disso. Eu perdi minha mãe com 9 anos de idade. Eu não usufruí de um amor materno.
Jesus, e não sei o que, como é que eu vou casar? Se eu não tenho um salário digno, eu ganho R$ 100 aqui nessa farmácia, como é que eu vou casar, Jesus? E tal, não sei o que, e tal. Até que eu fui para Maceió, morar definitivamente em Maceió. Lá foi aberta uma porta de emprego na Chamariz. Com essa porta de emprego eu pude casar com Sheila, e a gente está aí vivendo com a ajuda de Deus. Então, a gente não pode se inquietar, irmão. Se a gente não está vendo um escape aqui, a gente tem que entregar na mão de Deus. Olha, eu não tenho ainda uma casa própria, mas dizer que eu não penso na casa própria, penso. Quando eu penso, acontece um imprevisto, aí dá negativo. Preciso de um carro para a gente poder se locomover. Mas quando eu penso em alguma coisa, aí vem um imprevisto. Aí eu fico lá agoniado. Jesus, vem aquela inquietação. Aí eu vou ter que desvirtuar o pensamento, porque não vai adiantar de nada. Não vos inquieteis por coisa alguma. E um dia eu estava na sede em Maceió, eu estava em Piaçabuçu ainda. Eu estava na sede, culto de doutrina, aí eu fiquei lá sentado e batendo um papinho com Jesus só na mente. Eu disse, Jesus, eu não tenho carro. Jesus, eu não tenho uma casa. Isso só na mente. Meu Jesus. E comecei a falar isso aí e já me agoniando, me inquietando. Eu digo, Jesus, tem misericórdia. Misericórdia, Jesus. E eu fiquei triste. Pensei tanto, fiquei inquieto e a tristeza e a angústia tomou conta do meu coração. É bom a gente pensar em coisas, irmão, que vai nos trazer inquietude, tristeza, angústia. Não, então, por isso que Deus falou, não estejais inquieto por coisa alguma. Mas, olha, eu pensei tanto, falei com Jesus sobre isso aí. No final do culto, um irmão, eu fui apresentado pelo pastor presidente. No final do culto, veio um irmão da galeria falar comigo. Ele disse, o senhor é o pastor Silvio? Sou eu mesmo, diga aí. É que o pastor apresentou e eu tinha que vir aqui lhe falar um negócio. Pode falar, irmão, fica à vontade, diga aí. Ele disse, olha pastor, eu quero lhe dizer uma coisa, que Deus mandou lhe dizer, que o senhor vai ter o seu carro e que o senhor vai ter a sua casa. Eu disse amém, porque eu estava só em mente, viu? Se eu tivesse falado, de repente, não, mas só em mente. Aí no final veio esse irmão, ele disse, olha, eu não sei porque eu estou lhe dizendo isso, mas o senhor me desculpe, porque eu não sei de nada. E eu vi que o bichinho ficou cabreiro, porque a ideia que se tem de pastor é que pastor tem tudo, né? Tem tudo que é Deus. Mas, para acalmar o bichinho de Jacó, eu disse, olha irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, não fique assim não, com essa situação, pensando que, por que eu estou falando isso? Eu estava aqui no altar, falando com Deus em pensamento, justamente essa questão, que eu não tinha carro, não tinha casa ainda e tal, para minha família, para o melhor de nós. Mas o Senhor veio para cá, foi porque Deus lhe falou realmente, então se acalme. O Senhor veio falar, foi impulsionado pelo Espírito Santo, então eu sei que no tempo de Deus Ele vai mandar a casa e vai mandar o carro. Então, ele disse, então graças a Deus, então possa descansar seu coração. Então não adianta a gente ficar inquieto por nada, irmão, porque a inquietação só vai nos trazer males. A inquietação vai trazer perturbação para a nossa vida. E eu fiz questão de notificar alguma coisa sobre a inquietação. Fiz questão. Olha, sintomas da inquietação no corpo. Eu vi em vários sites que eu fui pesquisar. Pelo menos mostrou 22 sintomas da inquietação no nosso organismo. Palpitações. Aquelas palpitações no coração, e você pensa que já vai ter um ataque cardíaco, e eu já estou vendo o dedo medido de Jesus. Não, é por causa da inquietação. Não seja também demais não, pelo amor de Deus, né? Devagarinho. Taquicardia, aumento de pressão arterial. Por que a minha pressão está tão alta? Será que você não está inquieto? E a inquietação, irmão, traz perturbação mental. Não é que você está doido não. Viu? Perturbação mental que eu estou falando são as muitas preocupações na sua mente. Aí você se preocupa demasiadamente sobre determinada situação provocada pela inquietação, e agora a sua pressão ela sobe. Então, é um dos sintomas da inquietação no organismo. Dor de cabeça. Por que eu estou com dor de cabeça? Veja se você não está inquieto ou inquieta de uma maneira demasiada, e aí a dor de cabeça vem. Tensão muscular. Eita, meu Deus, o que é isso aqui? Parece que eu estou carregando 100.000 quilos de ferro nas costas. Que tensão muscular é essa?
Pode ser por causa de uma inquietação, pensando demasiadamente, né? Falta de ar. Ai, meu Deus. Ai, meu Jesus. Não, é por causa da inquietação. Olha, irmão, isso aqui, essa questão ocorrente, é ocorrente de uma maneira acelerada e aumentativa a partir da pandemia. A pandemia trouxe este mal na vida da sociedade: ansiedade, inquietação, depressão e tantas outras mazelas por causa da pandemia. O medo que provocaram na mente do povo: vai todo mundo morrer, sem conhecer a doença até então. Muitos morreram realmente por causa da triste da doença. Outros morreram, quem sabe lá, por outras situações aí. Mas muitos estão vivos graças ao bondoso Deus. Mas a falta de ar, ela é ocorrente da inquietação. Se você ficar inquieto demais por causa de uma situação, você pode ter falta de ar. Aí tem que relaxar, tem que descansar um pouquinho e respirar tranquilamente, pausadamente, para que assim você possa ficar com os batimentos cardíacos normalizados. Outro sintoma da inquietação no corpo, irmão: insônia. Se você ficar inquieto demasiadamente por uma situação, você vai embolar a noite todinha. Bola para o lado direito, embola para o lado esquerdo, senta na cama, deita na cama, fica em pé na cama, vai debaixo da cama, pronto, e você não consegue dormir, por causa da inquietação na sua alma, e que vai para o seu corpo físico. Outro sintoma da inquietação no corpo: irritabilidade. Irritabilidade. Qualquer coisa está irritado. Qualquer coisa está irritada. Se cair uma colher, pronto, aí acabou o mundo. Meu Deus do céu, que desgraça foi essa? Porque caiu um garfo no chão. Irritabilidade. Se o gato miar, cala a boca, gato. Se o cachorro late, cala a boca, infeliz de cachorro. Irritabilidade. Outro sintoma da inquietação no corpo humano, né? Então, irrita com o marido. Eu sei que marido é bênção, mas às vezes, né, extrapola. Aí a mulher se irrita facilmente. E quem sabe vice-versa também, né? Quem sabe vice-versa. Outro sintoma da inquietação: preocupação excessiva, irmão. Preocupação excessiva. Outro sintoma da inquietação: suor frio. Você parece que está na Antártica, né? Aquele suor frio, calafrio, enjoo e vômitos. Enjoo e vômitos. Dificuldade de concentração, você não se concentra mais com facilidade. Se é para ler, se é uma conversa longa, você não sabe mais de nada, por causa da inquietação dentro da sua vida. E tem outros sintomas da inquietação que não deu para me colocar, senão ia ser muita coisa. E tá bom só isso aqui, só para a gente ter ideia. Então, irmão, Deus é cuidadoso não somente com o nosso espírito e com a nossa alma, mas Deus cuida também do nosso corpo físico. Foi por isso que Ele deixou essa palavra: não estejais inquietos por coisa alguma, porque Deus sabe que a inquietação só traz males. A inquietação pode gerar, irmão, doença no nosso físico. A inquietação pode gerar doença. Qualquer emoção negativa, ela pode gerar, ela pode alavancar uma doença no nosso organismo. Então, eu pontuei mais aqui alguma coisa: fatores que podem causar a inquietação. Eu falei dos sintomas no nosso corpo. Agora, existem coisas ou fatores que podem causar a inquietação. Ansiedade. Ansiedade, irmão, existe a ansiedade normal. Vou fazer uma prova, aí você fica naquela tensão, né? Mas passa. Vou para uma entrevista de trabalho, vem aquela ansiedade e você fica, né? Só Deus nos acuda. Normal, pois isso passa. Então, isso é uma ansiedade considerada normal. Mas existe a ansiedade, permita-me assim dizer na minha fala, crônica. Que esta aí tem que procurar realmente
o psicólogo. Precisa procurar o psicólogo para que não se agrave coisa maior na sua vida física. Então, enquanto a ansiedade estiver normalizada, beleza, vem, foi embora, já era. Agora, se você ficar com aquela ansiedade, pensando direto, agindo direto por causa daquela ansiedade, ela pode estar partindo para uma ansiedade crônica, certo? E aí não é bom. Aí tem que procurar um psicólogo, pontuar algumas coisas, mediante o atendimento com ele, e aí tudo se resolverá, e seguir direitinho as orientações do psicólogo. Bipolaridade. Uma pessoa bipolar pode causar ansiedade, uma pessoa bipolar. E tem gente que está rindo com você agora, de repente, rindo. Oxe, que tristeza é essa? É uma pessoa bipolar, irmão. É uma pessoa bipolar. Está rindo, de repente já fechou a cara com você. E estude mais sobre bipolaridade, que você vai ver. Outro fator que pode causar a inquietação, TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Pode causar também inquietação na nossa vida. E é preciso a gente ter cuidado. Olha, irmão, ninguém pense que a gente está em corpo angelical, não. Eu estou em um corpo angelical. Não vá nessa onda, não. Seu corpo ainda é corruptível. Seu corpo ainda é sujeito a falhas, a pegar uma gripe, que Deus nos guarde, né? A pegar qualquer outra mazela aí. Nós estamos em um corpo, irmão, ainda sujeito à corrupção. Então ninguém pense que você não está sujeito. Tá. Agora você precisa, como cristão, trabalhar. Você precisa trabalhar. Você precisa se autoajudar. Eu conversei recentemente, essa semana, com uma irmã. Cadê você no culto, irmã? Vá para o culto, irmã. Como não? Conversei, foi logo com duas. Essa semana, na beira da estrada. Encontrei na beira da rua e conversei. E cadê a irmã? Pastor, é porque é assim. E disse, eita, meu Deus do céu. Eu disse, minha irmã, fique só com seus problemas. Não pegue os meus problemas, não. Não pegue o problema de outros, não. Fique só com seus problemas. E não vai adiantar de nada a irmã ficar completamente abocanhando tudo para si e a irmã adoecer. Adoece fisicamente e emocionalmente. Então não adianta não. Então deixe para lá. Venha para a casa de Deus. Busque ao Senhor. Disse para outra irmã que eu encontrei. Porque assim, pastor, às vezes eu penso uma coisa, aí eu fico em casa, eu fico deitada. Olha, venha para a casa de Deus. Venha, eu estou arrasada, estou triste, estou inquieta, não sei o quê. Venha para a casa de Deus, venha buscar a Deus, venha orar ao Senhor. Deus pode falar com você através do louvor, através de um texto sagrado, através da ministração. Agora ficar em casa é sem futuro. Irmãos, eu já passei por maus bocados na minha juventude já. Pontuei alguma coisinha para vocês aqui. Passei por situações que, olha, se eu fosse alimentar os meus pensamentos, a minha inquietação, com tudo que eu já falei aqui, de fatores aqui, meus irmãos, eu estava um cabra doido na forma de falar. Era um camarada dopado por medicação. Porque o que eu passei, situações adversas que eu enfrentei. E sabe como foi que eu venci? Foi de joelho. Eu vinha para a igreja, pegava a chave na casa pastoral com o pastor Jeremias. Pastor Jeremias, irmã Helma, eu vou orar. E eu ia para o templo, orava, para não deixar a inquietação dominar o meu coração, e eu ficava ali lutando com Deus, e eu era um jovenzinho na casa de Deus, e eu buscando a Deus em oração, fui também ler a palavra de Deus, mergulhei a cara na Bíblia Sagrada. Hoje eu estou um falto, comparado ao que eu li a Bíblia antes, eu estou um faltoso. E eu lia a Bíblia, lia de manhã, lia de tarde, lia de noite. Eu comia a Bíblia, eu ficava empanzinado de Bíblia Sagrada, para que a minha mente não fosse oficina de Satanás.
que a minha mente ficasse cheia da palavra de Deus. É o que a Bíblia diz, que a palavra de Deus habite abundantemente em vós. E eu li a Bíblia, para deixar-me, irmão, livre de inquietação. Uma vez e outra vinha inquietação, mas eu não podia me deixar dominar pela inquietação. Outra coisa mais que eu fazia, eu me dediquei na casa de Deus, irmãos. Eu me empenhei na obra de Deus, jovenzinho, um adolescente. Depois cheguei na jovialidade e dedicado na casa de Deus, na minha igreja mãe em Viçosa, trabalhando na casa de Deus, professor da escola bíblica, fui recepcionista da escola bíblica, fiquei ali trabalhando para Jesus como coordenador da mocidade, andava nos cultos de rua, estava lá nos cultos de rua, estava no culto da doutrina, que eram 2 dias em Viçosa a doutrina, ainda tinha um culto público no templo, ainda eu acho que era quinta-feira, eu estava lá, buscando a Deus, adorando a Deus. Eu acho que eu falei para vocês um dia, eu fiquei 2 horas de culto de joelho, no culto de quinta-feira, culto público, portas abertas, e eu de joelho, de 7 às 9, acabou o culto, fui falar com o pastor Jeremias. Mas, ô pastor Jeremias, oxi, você estava no culto, estava, e como eu não lhe vi? Eu disse, livramento. E como eu não vi? Porque eu estava de joelho, pastor. Fiquei o culto todinho de joelhos. E ele disse, olhe, não faça mais isso. Culto tem uma ordem, tem uma sequência. Então você ora, você louva, tem a leitura da palavra, oportunidades ou ensinamento, e tem o ofertório. Então o culto tem uma sequência. Se você quer orar 2 horas, você venha pelo dia e ore. Agora no culto, ficar de 7 às 9 durante o culto, não. Isso está errado, não é correto. E eu peguei aquela palavra, aquele ensinamento para mim. Mas eu estava dobrando o joelho por causa das muitas inquietações e também para não ter oportunidade para pregar. Estava com medo. Eram as muitas inquietações e para não ter oportunidade. Confesso o meu pecado, Jesus. Jesus sabe, né? Para não ter oportunidade também. Mas, irmãos, a gente não pode se inquietar que não vai ter futuro para a gente, não. Olha, outro fator que pode causar inquietação. Alcoolismo, mas ninguém aqui bebe, né? Ninguém é cachaceiro aqui, graças a Deus. Mas quem não é crente pode ser cachaceiro. Então, o alcoolismo pode causar inquietação. Alzheimer, outro fator que pode causar inquietação. Energia acumulada devido... energia acumulada, melhor dizendo, energia acumulada, né? Aí talvez você está com tanta energia acumulada, aí fica aquela inquietação, então gaste essa energia. Tem crente que quer gastar energia jogando bola, agora não vem aqui em casa pegar folheto para evangelizar, não, eu tenho que jogar bola, que é para gastar energia. Pegue folheto aqui e vá caminhar entregar folheto. Você não está com tanta energia assim e tem que gastar? Estou com muita energia. Eu tomei foi Nescau, energia que dá gosto. Véu. Tomei foi Nescau, energia que dá gosto. Homem, vem aqui pegar folheto, aí você sobe essa ladeirinha abençoada aqui. Você pega a reta ali da Nova Campos Frio, rodeia, desce a ladeirinha de 2, vai pegando ladeira aqui, ladeira acolá, e você vai gastar sua energia. Agora quer jogar bola, que é para gastar a energia acumulada do Nescau. Não, vem aqui. Cadê que vem? Não vem não, pastor, porque você sabe, né? Não, vem gastar energia aqui. Cadê que vem gastar energia entregando folheto? Vem nada, mano. Vem de jeito nenhum. Mas vamos lá. Outro fator que pode causar inquietação é energia acumulada, excesso de cafeína, irmão. Você que é viciado em café, cuidado, Jesus vem e você fica. Excesso de cafeína. Todo vício, irmão. Todo vício impede a gente chegar no céu. Então, cuidado. Excesso de cafeína. Eu lá em Viçosa, Sheila conhece a irmã, é a irmã Cícera. Até que quando eu fui agora, esse ano lá em Viçosa, e eu fui na casa dela, que é uma pessoa querida muito, minha irmã Cícera. E eu não fui na casa de outros também, que eu gosto, porque o tempo não deu. Mas eu fui na casa da irmã Cícera, e quando eu era jovenzinho, cheguei a dormir na casa dela com os filhos que ela tem, né? Eram 3 meninos que eram jovens solteiros ainda. Meus irmãos, os terríveis, eles eram viciados no café. A irmã fazia 3 vezes ao dia, ou era mais, garrafa de café para os terríveis tomar.
Eles detonavam, acho que era uma garrafa para cada um. Só sendo, porque tomava café. E excesso de cafeína pode causar inquietação. Além de causar dependência, é uma droga, causa dependência e vamos internar. Outro fator que pode causar inquietação, drogas, mas ninguém aqui mexe com drogas, graças a Deus, até onde eu saiba, né? Ninguém aqui mexe com drogas, ninguém trabalha com cocaína, ninguém trabalha com maconha, ninguém trabalha com LSD, ninguém trabalha aqui com essa bagaceira nenhuma não, nem com uma droga que parece que é a X9, que parece que é a X9, que o povo fica usando essa droga e parece zumbi, o zumbi lá. Então, ninguém aqui trabalha com droga, nem é drogado, graças a Deus. Mas quem trabalha com droga e é drogado, irmão, pode trazer inquietação para ele. E outra coisa também, irmão, é alguma mudança de hábito. Alguma mudança de hábito. Então, de repente você teve uma mudança de hábito aí em alguma área e isso pode lhe trazer inquietação. Então, todo cuidado é pouco. Tem outros fatores, mas esses aqui eu acho que dá para a gente entender um pouquinho. Então, Deus é cuidadoso demais para com a raça humana. Não se inquiete não com coisa alguma, porque só vai trazer mal para você. E as horas estão assim indo. Eu tinha aqui ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 textos sagrados sobre a Bíblia e a inquietação. Mas eu vou ler somente 2 para a gente encerrar, senão vocês podem me crucificar e Santa Ceia é sábado. E eu não quero ser crucificado não. Salmo 94, versículo 19, irmão. Salmo 94, versículo 19. Salmo 94, verso 19. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma. Então, quando a inquietação, quando os muitos cuidados sobrevierem na sua mente, a consolação ou as consolações de Deus, ela vai lhe reanimar. Agora, não permita que a inquietação, os muitos cuidados, que está inserido aqui intrínseco a questão da inquietação com os cuidados, então não deixe esses muitos cuidados, irmão, multiplicando-se dentro de você, impedir que as consolações do Senhor tome conta da sua vida. Salmo 41, versículo 10, verso 10. Salmo 41, verso 10. Chega, meu Jesus. Salmo 41, verso 10. Eita, anotei errado. É Isaías. Oh, meu Jesus amado, salva eu de novo. Isaías 41, verso 10, que é um texto conhecido de todos nós, mas eu vou lê-lo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Quando a inquietação sobrevier na sua vida, irmão, se lembre desse texto que Deus disse que é com você, que você não deve se assombrar, porque Ele é o teu Deus, Ele vai te esforçar, Ele vai te ajudar e Ele vai te sustentar com a destra da justiça dEle. E para terminar, pelo amor de Deus, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. E os versículos... Cadê meu Jesus? Chega. Versículos 31 a 34, irmão. Mateus 6, 31 a 34. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eita, que eu me apegava a esse texto sagrado. Lembro-me agora que eu me apegava. E o versículo 34, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, irmãos, que Deus ajude a mim, que Deus ajude a você a não nos inquietarmos.
mas que tudo seja apresentado a Deus em oração e súplicas e com ação de graças, porque Deus sabe do que a gente necessita e Ele vai suprir. Vamos orar ao Senhor com o presbítero Graciel e o presbítero Clodoaldo em Petra, a bênção apostólica. Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Os irmãos estão felizes? Vamos orar. Pai querido, nós queremos te louvar e te exaltar, Senhor, por o que nós ouvimos nesta noite. Que a tua graça, Senhor, a tua misericórdia e o teu amor esteja conosco, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada dia esta igreja, o nosso pastor Silvio, que o Senhor possa conceder a tua graça e nos levar em paz. Assim eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, e todos dizem...